Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram por meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história que Deus ele abre o Mar Vermelho. Mas só para vocês entenderem o contexto, a introdução, melhor dizendo, dessa mensagem, nós vamos levar lá em Abraão, o pai da fé. Deus fala, Abraão ainda não tinha se tornado Abraão. Então Deus fala, Abraão, sai-te do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. E Abraão sai do meio da tua parentela. E sabemos que a Bíblia fala que Sarai era esposa de Abraão. Então Abraão, Deus entrega dois filhos para Abraão, Ismael e Isaac. Ismael, Deus falou para ele que Deus falou para através dele sairia uma grande nação. Isaac seria o filho da promessa. E de Isaac nasce Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, mas Jacó ele nasce segurando no calcanhar do seu irmão Esaú. Então sabemos que Esaú vende a sua primogenitura. Então quem está a descendência de Isaac seria da descendência de Abraão, da descendência do que veio Moisés, seria de Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos. E uma filha mulher chamada Diná. Então, dos 12 filhos de Jacó, dos filhos de Jacó, então aparece José. José é aquele que a qual o faraó colocou ele como governador ali no Egito. Ele só seria menor do que faraó. Então o povo de Abraão, o povo de Isaac, melhor dizendo, os filhos de Jacó, melhor dizendo, os filhos de Jacó foram todos para o Egito. E José com a sua família já estava lá. Então passaram-se 400 anos e levantou-se um rei que a qual não conhecia a José. E aquele rei começou a dar fardos difíceis para aquele povo. Era serviço de braçais, serviço de carregar tijolos, serviço de carregar pedras. Era um serviço muito, assim, como se diz, trabalhoso, com muita dificuldade. Então, certo dia, Moisés está passando ali no Monte Horebe. Ele entra no Monte Horebe e vê aquela sarça
que não se consumia, aquela sarça que não se queimava. E Deus fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. E Deus começa a falar com Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, eu enviarei um libertador que os liberte, e este vai ser você, Moisés. E Moisés fala, Senhor, como pode ser eu sou um homem pesado de língua? E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E falou, não tem o seu irmão Arão? Ele está vindo aí, ele será o porta-voz, ele que falará por ti. E Deus fala para Moisés, Moisés, o que você tem aí na mão? E Moisés fala, um cajado. E ele joga, Deus fala, joga ele no chão. E aquele cajado cai no chão e se torna na serpente. E Deus fala para Moisés, enfia a mão no seu seio e tira. E a mão dele se torna branca, se torna uma mão mirrada, uma mão branca, melhor dizendo. E Deus torna a colocar, ele coloca na mão. Então Deus fala, este é o sinal que o meu povo vai acreditar que você é o libertador do meu povo lá da escravidão do Egito. E Moisés chega diante do povo hebreu daquela época, o povo de Israel, e ele fala, Deus mandou eu para libertar vocês, e ele tem visto as orações de vocês. E Moisés, ele coloca a mão, aqui é um sinal que Deus está comigo, coloca a mão no seio, e a mão dele se torna branca. E ele coloca de novo, e a mão dele se torna anormal. E Moisés, ele lança o cajado no chão, e aquele cajado se transforma numa serpente. Muitos acreditavam que Moisés era o libertador, mas tinha muitos que já não acreditaram, muitos se levantaram, melhor dizendo, contra Moisés. E Moisés chega até Faraó e fala, Faraó, Deus fala para você deixar o meu povo ir. E ele pega, estende o cajado, joga o cajado no chão, e ele se transforma numa serpente. E os magos de Faraó fazem a mesma coisa. E a serpente de Moisés, do cajado de Moisés, engole aquelas outras serpentes. Os magos fizeram o mesmo. Então, o próprio Deus, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó e o povo egípcio eram um povo idólatra. Era um povo que adorava o Deus das rãs, os deuses dos gafanhotos, o Deus Sol, e assim sucessivamente, Deus com D minúsculo. E Deus fala para Faraó, deixa o meu povo ir. E fala, não deixo. Então, Moisés fala, então a ira do Senhor vai se acender contra você, Faraó, e o seu povo. E Moisés, ele começa a fazer sinais, eu não lembro todos, mas a água se torna em sangue, a praga dos gafanhotos, a praga dos piolhos, as pragas de rãs, chuva de poeira vem sobre o Egito, muitas pragas. Só sei que a última praga que veio ali no Egito foi a morte dos primogênitos. E Moisés fala para o Faraó, deixa o meu povo ir, porque senão Deus vai matar os primogênitos do Egito. E Moisés fala para o povo, aquele que por matar um cordeiro, uma ovelha, e colocar o sangue dela sobre o umbral da porta, vai passar o anjo da morte e não vai ter poder de ceifar o primogênito, porque está protegido com o Cordeiro de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite.
Este Cordeiro de Deus é o próprio Jesus que representava que ele ia se tornar como um sacrifício vivo para redimir nós dos pecados, para sermos salvos. E a morte passa. Alguns israelitas, os israelitas não, a morte não alcança os primogênitos israelitas, e alguns egípcios também a morte não alcança, porque eles acreditaram no Deus de Israel. E ele vai até Faraó, Moisés vai até Faraó e fala: deixa o meu povo ir. Neste momento o primogênito de Faraó tinha morrido. E Moisés fala para Faraó: deixa o meu povo ir. E Faraó fala: vai. E Deus fala para Moisés: Moisés, você não vai sem levar os ouros, os utensílios que te pertencem, e nem os animais. E Moisés fala para Faraó: deixa nós levarmos os animais, os ouros e os utensílios. E Faraó, com muito custo, deixa eles levar. Então sabemos que aqui Moisés estava diante do Mar Vermelho quando ele sai do Egito. E o povo olha para trás, lá vinha Faraó. Eles olham dos lados os montes, e eles olham para frente, a dianteira, um grande mar. E a Bíblia vai nos falar que o povo começa a falar: Moisés, você traz nós para morrermos ao fio da espada por Faraó. Aqui na história, aqui está falando que é de noite, meus irmãos. E Faraó lá vinha. Faraó simboliza Satanás que vem tentar nos tragar. E aquele mar vermelho simboliza os problemas. E aqueles montes são as dificuldades que achamos que não damos conta. Mas o mar vermelho o mar Mediterrâneo estava na frente deles. E eles acharam a situação. Moisés achou a situação não. E ele estendeu a mão sobre o mar. E imediatamente o mar vermelho se abriu. Foi formando um redemoinho e o mar se abriu. E a Bíblia nos fala que todos passaram a seco. Enquanto não passou todos, Deus não fechou o mar vermelho. Passou todos. E a Bíblia, aqui nós está falando, mas eu não li aqui, não sei se eu li. Os cavaleiros de Faraó, eles passaram a seco. Os cavaleiros de Faraó, eles passaram em um mar vermelho. O mar afogou os cavaleiros, os soldados do Egito. E passou todos. Enquanto não ficou nenhum para trás, passou todos. Então o mar vermelho se fechou e aquele povo egípcio morreram afogados. Então do outro lado a Bíblia nos fala que Miriam cantou e dançou. E o povo de Israel começa a trajetória ali no deserto. E o povo começa a ter sede. E eles acham uma água e aquela água ela é amarga. E a Bíblia nos fala que Moisés, ele ora e coloca um pouco de sal na água, e aquela água se torna doce. Ele coloca um galho ali e a água se torna doce. E o povo bebe aquela água e sacia a sua sede. E a Bíblia nos fala que o povo, Deus sustentava do povo. Durante a noite, Deus mandava uma coluna de fogo para aquecê-los do frio. E durante o dia, Deus mandava uma nuvem para
protegê-los do calor. Deus mandava manás diferentes todos os dias. Deus mandava codornizes e ísis o dia que eles estavam enjoados do maná. As roupas não terminavam, os sapatos nunca envelheciam. Este é o Deus que servimos. Às vezes você está passando no deserto, você está passando por uma grande luta. Mas aí você lembra que Deus está com você. Aí você lembra que Deus não te abandonou. Deus entrega a solução. Às vezes você olha na sua geladeira, não tem um grão de arroz, mas a providência vem imediata. E você se alegra, fala, verdadeiramente eu sou justo, verdadeiramente Deus cuida de mim. E este deserto, meus irmãos, alguns estudos falam que o deserto é escola para o profeta. Mesmo o povo tendo visto aqueles sinais no deserto, o povo murmurava contra Moisés. E fala, Moisés, você nos trouxe para nós morrermos nesse deserto. A trajetória do Egito até a terra prometida é uma trajetória de 3 dias. E eles demoraram 40 anos. E eles morreram, aqueles de 20 anos para cima, morreram tudo no deserto. E só entraram na terra prometida Josué e Caleb. Moisés, ele não entrou na terra prometida porque ele morreu antes. Porque ele tocou na rocha. A rocha representava Cristo. Ele tocou na rocha com toda a força, no cajado, se quer água, bebe. E tocou com toda a força, com coisa que era ele que ia dar água. E Deus entristeceu com Moisés, e Moisés ele viu a terra prometida, mas ele não entrou nela. Isso não significa que Moisés perdeu a salvação. Não entenda mal, Moisés ele só não entrou na terra prometida, mas ele herdou a salvação. E não murmure contra Deus, meus irmãos. Você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, não murmure. Você pode estar comendo só arroz com feijão, mas não murmure, meus irmãos, porque a murmuração, quanto mais você murmura, mais demorado a bênção chega. Quando você não murmura, quando você menos espera, a bênção está aí. Quando nós é provados, meus irmãos, é porque Jesus nos ama. A Bíblia nos fala em Apocalipse 3,19 que o Senhor castiga todos quanto aquele que Ele ama, a parte B. Então, se Jesus te castiga é porque Ele te ama. Quando um pai, ele proíbe o filho de jogar um videogame, de assistir uma televisão, de mexer no celular, ou bate nele com vara, é porque Ele ama, porque ele ama o seu filho. E desse jeito é Deus. Se Ele está te provando, se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama. Este deserto, meus irmãos, não é para todo sempre, meus irmãos. Deserto não é para toda vida. A menos que você fique o tempo todo murmurando, todo dia, todo mês murmurando contra Deus, aí você vai ficar perambulando nesse deserto. Pare de murmurar contra Deus, meus irmãos. Seja igual Josué e Caleb. Não murmura contra Deus. E Josué e Caleb, e os de 20 anos para baixo, entraram na terra prometida. A terra que mana leite e mel. E no lado espiritual, meus irmãos, nós que vencemos as lutas, as provações, que guardamos os mandamentos de Deus, esforçamos para guardar os mandamentos de Deus, nós vamos fazer parte dessa terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a nova Jerusalém. Tá, essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus.